E olá, estamos de volta no Algarve ao vivo, especial autárquicas, desta vez em Faro. Estou com José Moreira, do Bloco de Esquerda, que hoje, como é a primeira vez que está aqui connosco, vou-lhe pedir para que nos diga um pouco quem é o José Moreira, em primeiro lugar. Bem, antes de mais, cumprimentar o Algarve ao vivo e cumprimentar o Hugo Poeira e quem nos está a ver ou ouvir. Bem, o José Moreira nasceu há 58 anos em Lisboa, depois fiz a minha juventude, foi passada na Amadora, mais concretamente na da Maia, e depois sou farense há 26 anos, portanto eu cheguei aqui em outubro de 1999 e desde aí nunca saí daqui de Faro, portanto eu sou sempre de onde estou e neste momento sou farense com muito orgulho e com muito gosto. Tive uma vida normal de uma criança de subúrbios, portanto, fazia aquelas idiotices que todos os miúdos faziam, desde pôr pregos na linha, que agora ninguém pode dizer este tipo de coisas, mas tive uma infância feliz, de uma família modesta que pessoas que tinham emigrado do campo para a cidade nos anos 50, e é uma história de vida que é muito comum. Depois acabei por fazer uma licenciatura em Química na Universidade de Lisboa, depois acabei por fazer o doutoramento em Santiago de Compostela e vim para aqui, portanto é uma vida curta, embora uma história de vida, a vida não é curta, a história de vida é que é curta, mas não tem nada de. Sou uma pessoa perfeitamente normal como qualquer cidadão deste país. Um cidadão normal, Normal, não é? normal, sim. Mas diga-me um pouco mais também, antes de irmos para Ok. para as vossas ideias e também os projetos que têm para Faro. É professor, não é? Sou professor, sim. E está a licenciar aqui no Algarve, aqui No em Algarve. Faro, não é? Quais são os interesses do José? Ou seja, o que é que, para além de dar aulas e gostar de estar com os alunos, deve ser, quais são os interesses do José? A minha vida profissional está dedicada à investigação, agora um bocadinho menos, e ao ensino na Universidade do Algarve, mas os meus interesses são variados, portanto, desde a atividade cívica e política, que nasceu quando eu era bastante pequenino, por volta dos 12 anos, o interesse, alguns das pessoas reconheciam umas coisas, os coteiros, que é uma coisa que as pessoas acham um bocado estranha, não sei Uhum. aquelas fardetas, mas é uma mini sociedade e foi o que me permitiu ganhar gosto pela participação e pela vida cívica e de perceber que nós temos um papel na decisão das nossas vidas. Portanto, isso foi. Eu tive no escotismo desde os 13 anos até a idade adulta, até sair do país. Isso para mim foi uma escola de vida importantíssimo. Na altura era também militante católico, no sentido daqueles católicos de missa dominical, Uhum. e que tive a sorte de privar com pessoas que entendiam que a Igreja era sobretudo um espaço de libertação em que podíamos ser nós próprios e que o Evangelho, ou se quisermos, a imagem, a mensagem da Igreja não era que tivéssemos que esperar até ao fim das nossas vidas para encontrarmos o paraíso, mas que tentámos construir uma vida boa aqui na Terra. Depois, por motivos filosóficos, acabei, neste momento sou um ateu convicto, não reneguem nada ao meu passado, mas sou de facto ateu, Claro. compreendo o fenómeno religioso, entendo que muitas vezes as religiões são também usadas como uma prisão, isso é uma coisa que me entristece, mas também libertam e dão anseios a muitas das vidas das pessoas, e percebo perfeitamente o fenómeno religioso e respeito, embora ele não faça neste momento, não faz qualquer tipo de sentido na minha vida. Portanto, e sempre tive esta vontade de participar, de fazer parte, de fazer ouvir a minha voz e, sobretudo, uma coisa muito importante, eu costumo dizer, eu não gosto muito de pessoas. Ou seja, não sou daquelas pessoas que facilmente, sou um bocadinho introvertido, portanto não faço facilmente amizades, mas gosto muito de estar com pessoas, que é uma coisa parece contraditória, mas não é. De facto, eu entendo que podemos quando construímos alguma coisa à nossa volta, a nossa vida só tem importância no sentido, no sentido em que fazemos parte Em de uma sociedade, comunidade. não é? E isso para mim sempre foi uma coisa muito importante. Uhum. Além de tudo isto, também, desde que vim aqui para a Universidade do Algarve, a primeira coisa que eu fiz foi sindicalizar-me, e 2 anos depois acabei como delegado sindical, e neste momento sou também dirigente sindical. Não tem diretamente a ver com a questão da candidatura à Câmara, obviamente não tem, mas é também um sinal do envolvimento comunitário. Exatamente. É interessante, e daí a minha pergunta também dos interesses, para tentar descobrir desde quando é que aparece a política na vida dos candidatos, não é? E este ano, ao contrário dos 4 anos que tivemos atrás, acho que já há mais pessoas que estejam ligadas, que sejam políticos, por assim Bem, dizer, a candidatar-se. vamos lá ver, eu não sou político profissional, eu quero que isso seja.
Não acho que a política profissional seja quem é político profissional tenha um estigma, não tem, Uhum. mas todos somos políticos. A política é o governo da cidade, ou que, se quisermos ir ao raiz da palavra, mas é sobretudo o facto de nos interessarmos pelo que está à nossa volta e Uhum. de queremos ter um papel nas decisões e perceber exatamente o que é que está em jogo em cada momento. Portanto, eu sempre me interessei pela política neste sentido mais amplo e mais tarde, com o amadurecer da vida, pela política partidária, que acabei por Claro. me rever num projeto como o do Bloco de Esquerda, que tem muito a ver com a minha história de vida e com os valores fundamentais que fazem parte da minha vida, que é a solidariedade, de percebermos que o modelo económico, na minha opinião, que nós temos neste momento no país ou nas sociedades ocidentais, não é o mais adequado para o desenvolvimento humano pleno das nossas sociedades e então aproximamos de uma força como o Bloco de Esquerda. Aliás, permita-me dizer que quando era jovenzinho andava perto do então PSR, mais por aquela mensagem mais irrelevante, mas sobretudo por uma coisa que para mim também era bastante importante, que era a oposição ao militarismo e ao serviço militar, Ok. que naquela altura eu era um ativista também nesse sentido e acabei por me aproximar do PSR. Mais tarde, quando decidi ingressar num partido político, é que já estava formado o Bloco de Esquerda, e ingressei no Bloco de Esquerda. Muito bem. E agora a escolha e a decisão de se candidatar à Câmara de Faro partiu de só e unicamente do José ou foi também o partido que Não, se chegou ao pé do José e disse a vamos. escolha foi de um conjunto de pessoas que são os ativistas do Bloco de Esquerda em Faro e mais algumas pessoas com quem consegui com quem discutimos estas questões e pessoas que se foram aproximando ou que nós fomos tentando captar para este projeto. Portanto, eu sou apenas o porta-voz deste projeto. Ok. Obviamente nós sabemos que o rosto que aparece é importante, portanto eu não estou aqui contrariado, e há uma decisão pessoal também de ser a cabeça desta candidatura, mas não nasceu de uma vontade que surgiu dentro de mim e depois fui à procura de quem cumprisse essa vontade. Não, foi ao contrário, vem de um projeto coletivo em que entre a minha disponibilidade e a escolha dos meus camaradas foi escolhido para encabeçar as listas do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Faro. Muito bem, mas como disse e bem, dá a cara, não é? E será o presidente, se assim o povo O o entender, sim. entender, não é? Vamos começar então para as suas ideias. O que é que o Black Esquerda tem ou pensa fazer a nível da habitação aqui em Faro, aqui em Faro, estamos em Lolé neste momento, mas em Faro, que tanto necessita, não é? Bem, o problema da habitação não é nem um problema de Faro, nem um problema Sim, de Lolé, nem apenas um problema do Algarve, nem apenas um problema de Portugal. Neste momento podemos dizer que o problema do acesso à habitação é um problema generalizado pela Europa inteira. E há algumas coisas que todos os cidadãos e cidadãs, e até quase todas as forças políticas já perceberam, é que o mercado não está a resolver o problema porque não está a permitir que boa parte da população tenha acesso a uma habitação condigna. E então parte da solução passará seguramente pela implementação de um parque público de habitação, tal como existe em muitos países da Europa, em que em Portugal a habitação pública andará entre o 1% e os 3%, e em muitos países da Europa ela seguramente a maior parte dos países é maior do que 10%, muitas é de 20%, 30%. Por exemplo, temos cidades como Viena que mais de 50% do parque habitacional é parque público. Em Berlim, na antiga Berlim Leste, o parque era quase todo público, ou se não maioritariamente público, foi privatizado e há poucos anos a Câmara de Berlim começou a recomprar e a construir casas porque é a única maneira de manter as populações dentro da sua própria cidade. Isto resulta muito das dinâmicas do mercado, ou seja, o facto de haver uma procura por muitas pessoas que têm rendimentos muito superiores à generalidade da população portuguesa, e isso faz com que, obviamente, já ver-se, no sistema em que vivemos, se eu fosse construtor civil, ou mediador imobiliário, como nos queiram chamar, promotor imobiliário, perdão, e nós temos que viver num sistema como temos, numa economia de mercado. Ora, numa economia de mercado, o razoável é que qualquer empresa é feita para realizar dinheiro, para ter lucro. Não é? É esse o fundamento das empresas na economia de mercado. Portanto, ninguém vai fazer casas para a classe média baixa a preços acessíveis, quando exatamente pode ter uma quantidade de lucro muito maior se o vender a preços mais elevados, porque há, de facto, procura no segmento mais elevado do mercado, por um lado. Por outro lado, temos a falta de habitação para arrendamento levou a que os preços subissem muito, e depois temos outra questão que é fácil de compreender. Se a compra da casa é muito cara, obviamente quem a vai disponibilizar para alugar ou para arrendar não pode pô-la a um preço
que esteja compatível com o rendimento. Portanto, neste momento em Faro, o rendimento mediano, antes de impostos, anda por volta dos 1.300 euros, grosso modo, ligeiramente menos. Quer dizer que até 50% da população ganha até 1.300 euros. Isto não é média. Quanto é que ganhamos até? Portanto, metade das pessoas de Faro ganha até 1.300 euros. Quando estamos a falar de valores de arrendamento que passam muito facilmente os 1.000 euros, quando não chegam a perto dos 2.000, é muitíssimo complicado as pessoas terem rendimentos para arrendar uma casa. E não estamos a falar apenas das pessoas mais pobres. Estamos a falar dos técnicos, da classe média, ou da chamada classe média, até da chamada classe média alta, que tem muita dificuldade em aceder à habitação. E na compra acontece exatamente o mesmo. Eu creio que na compra ainda está pior. Ainda não é? está pior. E quais são as medidas, então, quais são as primeiras medidas que iam implementar? Vamos lá ver. A primeira medida que iríamos implementar, porque a construção de um parque público, ou a constituição de um parque público é muito importante, mas isso é uma medida que vai demorar. Claro. E eu perguntar qual é. Portanto, a medida imediata seria reforçar o programa de apoio ao arrendamento da Câmara Municipal de Faro. Okay. E não limitá-lo apenas às pessoas de menores recursos, mas estendê-lo o mais possível. Obviamente que a Câmara Municipal de Faro não tem um orçamento infinito, era preciso estarmos orçamento onde é que se ia alocar este ano, mas penso que essa é a medida de curto e médio prazo que é preciso criar, porque neste momento nós temos problemas não só com a população mais debilitada, mas temos, por exemplo, os médicos que querem vir, ou que eventualmente venham a vir para o Hospital de Faro, os professores do secundário, até os professores da universidade que queremos recrutar, não têm possibilidades, ou têm muito dificilmente vêm para o Algarve ou vêm para a cidade de Faro, porque não têm como alugar ou comprar uma habitação. Exatamente. Este é um problema fundamental dos nossos dias e eu creio que, ou queremos que provavelmente estes os salários são o problema central neste momento do Algarve e da cidade de Faro. Falou aí uma coisa também muito interessante, que é dos médicos não poderem vir para casa, mas também não podem vir porque temos poucos hospitais, ou seja, falta-nos o Hospital Central. O que é que o Bloco de Esquerda está aí a pensar ou pode fazer em relação à saúde aqui pela Câmara de Faro? A Câmara Municipal de Faro não tem o pelouro da saúde, mas isso não quer dizer que a Câmara Municipal de Faro não possa intervir em vários aspectos. Primeiro, junto do Poder Central, exercer a sua influência para, que finalmente se acabe o hospital. Deixe-me só contar a título de anedota. É a primeira vez que eu fui candidato à Assembleia Municipal, já vão há 4 mandatos atrás. Okay. Uma das nossas ações de campanha foi reinaugurar a primeira pedra do hospital. Portanto, e continuamos exatamente igual. Parece, esperemos que seja desta, não é este o modelo de construção que nós defendemos, mas essa é uma questão que não é neste momento a principal. A principal é que se faça... Avance, não é? Que ela avance. Okay? Depois, além do Hospital Central, nós precisamos também de que os centros de saúde tenham mais médicos, mas que, sobretudo, que prestem um serviço de enorme qualidade. Eu lembro-me quando cheguei aqui no princípio do século XXI, eu de vez em quando tinha alguns problemas de garganta e lembro, ou outras pequenas infecções, e lembro-me de ir até ao centro de saúde, e lá pedia a minha senha, inscrevia-me e depois ia à casa almoçar e depois cerca das 20h30, 21 horas ia à consulta. Neste momento nada disto, há anos que isto não está a funcionar. Isto tem que voltar a funcionar porque não é razoável que as pessoas vão correr para o hospital quando têm uma pequena infecção, mas muitas vezes têm que o fazer não porque queiram, mas não têm outra solução. Portanto, nós precisamos... O que é que a Câmara pode fazer? Pode ajudar disponibilizando alguns serviços aos profissionais de saúde, como, por exemplo, ajudar na fixação dos profissionais de saúde, nomeadamente a nível da habitação, mas com alguma parcimónia também, porque os farenses e as outras profissões também têm tanto direito como aos médicos, aos professores, mas como estes são um serviço público que a região está bastante carenciada, nós temos que dar algum apoio também aqui. Claro. E depois, em alguns casos dos centros de saúde, é preciso facilitar alguma das coisas aos centros de saúde, nomeadamente cedendo alguns funcionários, se tal for necessário, episodicamente, ajudando em algumas pequenas obras. Isto pode fazer a diferença entre termos as coisas a funcionar mal, funcionar razoavelmente, e a nossa missão tem que ser que a saúde, o Serviço Nacional de Saúde é a maior diferença que podemos encontrar entre o antes de 74 e depois de 74. A saúde é aquilo em que todos temos que ser iguais. Perante um problema de saúde, não podemos distinguir as pessoas se têm muito ou poucos meios, se são da religião X ou da religião Y, se têm a cor da pele branca ou mais escura.
perante o dilema que é a saúde e a sobrevivência, temos todos de ser tratados iguais, e isto foi uma diferença fundamental entre o que havia nos anos 60 e no princípio dos anos 70 e do que nós vivemos. Os nossos pais foram testemunhas desta mudança brutal. Nós passamos a ser um país em que a mortalidade infantil é das mais pequenas do mundo. Neste momento temos vários desafios. O primeiro é, felizmente, o número de velhos está a aumentar. Sim, sim. Mas isso Tem tem envelhecida. custos. Tem custos porque os cuidados de saúde, se a vida se prolonga, os cuidados de saúde também têm que se prolongar. Muitos destes cuidados de saúde são extremadamente caros, Sim, e as explica. pessoas, fruto da sua vida, muitas vezes, quando chegam à idade mais avançada, não têm uma saúde. Não tem boa saúde, portanto, e tem alguma penosidade da sua qualidade de vida, e, sobretudo, tem muitos problemas de saúde. Isto exige não só meios humanos, como também meios materiais. É este o desafio que nós temos que ser capazes todos em conjuntos de vencer. Disse-o de uma forma muito explícita também, que a saúde não é um pelour da própria Câmara, não é? Não pode fazer muita coisa, mas como, por exemplo, temos a Polícia de Segurança, não é? A Polícia. Sim, a segurança. Ou seja, a Polícia Municipal. Autárquica, na Municipal. Também não poderíamos ter, e como o José mencionou, funcionários a ajudar na parte da saúde, principalmente nesses centros de saúde, para acelerar os Vamos processos? lá ver, do ponto de vista das atribuições legais, o município não tem de facto essa competência. Não tendo essa competência, não é financiado para tal, portanto não tem como o fazer. Mas obviamente que em situações episódicas ou até menos episódicas pode pôr-se ao serviço do Serviço Nacional, sobre o pleonasmo do Serviço Nacional de Saúde, para ser mais um fator de qualidade do Serviço Nacional de Saúde. E pode, por exemplo, a nível do estacionamento e sobretudo do transporte público, servir bem os centros de saúde e até o futuro Hospital Central, fazer com que as pessoas que vivem no meio rural tenham um fácil acesso aos centros de saúde, ou quando precisam deslocar o Faro para os serviços. Uma das nossas propostas, e que outros partidos, entretanto, também já a defendem, porque é uma proposta de bom senso, é termos o que é chamado transporte público a pedido. Por exemplo, as pessoas que vivem nas aldeias ou até que vivem no meio urbano. Sim, sim. Os transportes públicos não são exatamente um exemplo de disponibilidade, e há horas em que a sua circulação é pequena. Mas imagino um idoso ou uma pessoa que tenha que se deslocar das nossas aldeias ao centro de saúde de Faro, poder contactar a empresa de transportes e ser feito o transporte dessa pessoa ao centro de saúde. Obviamente, a empresa o que teria que fazer era ver se nesse percurso poderá ou não apanhar mais pessoas, e até otimizar esta questão e trazer as pessoas de manhã ao centro de saúde e, a meio do dia, ao fim do dia, voltar a levá-las para casa. Isto é fundamental e permitirá dar muita qualidade de vida ao nosso meio rural e sobretudo a estas pessoas que têm mais problemas em deslocar-se. Muito bem. Falando também da Polícia Municipal, Ok. vou perguntar-lhe um pouco também agora da segurança, porque eu, por acaso, tenho visto os debates e é uma coisa que se fala muito, que há falta de segurança em Faro. O que é que o José pensa disto e quais são as medidas que estão aí na vossa ideia? Não vou fugir à pergunta, mas permita-me que comece por dar-me qual é a nossa ideia do que é a segurança. A segurança não tem só a ver com o policiamento, não tem só a ver com o crime, tem muito a ver com o ambiente em que as pessoas vivem. E se quisermos ir mais atrás, a segurança começa pela segurança no trabalho, pela segurança de ter acesso a uma casa, que é muito importante as pessoas terem acesso à habitação, e depois, quando saímos para as nossas ruas ou para as ruas das nossas aldeias, o que nós vemos há uma percepção que não podemos negar, há uma percepção muito grande de insegurança. Parte desse sentimento de insegurança vem muito da qualidade do espaço público. Porque se nós quando caminhamos nas ruas, encontrarmos as ruas sujas, os passeios em mau estado, os carros estacionados em cima dos passeios e as pessoas não podem passar, ou os automobilistas não conseguem circular ou não encontram sítios apropriados para estacionar, isto cria uma sensação que o conselho não está a funcionar. Isto de facto cria insegurança. Se o nosso espaço público for mais cuidado, e temos algumas soluções para isso que nem sequer exigem muito investimento, que passam pela intervenção direta de quem vive no espaço, poder ter um papel direto no seu cuidado, e teremos as ruas da cidade
mais parecidas com algumas zonas com as nossas aldeias e com a nossa vila, que é muito mais agradável passearmos ou estarmos ali em Estóia ou em Santa Bárbara do que no meio da cidade de Faro. Porquê? Porque as pessoas sentem a rua como sua, circulam mais na rua, há mais atividade na rua. Isso é muitíssimo importante. Depois, ao contrário do que diz o candidato Pedro Pinto do Chega, obviamente que há problemas de criminalidade em Faro, mas Faro, como disse o candidato Duarte da CDU, não é Gotham City. Há problemas localizados de tráfico de droga, há problemas localizados de alguma pequena violência e de pequeno crime de assaltos, mas Faro, e o concelho de Faro, é um sítio seguro em termos estatísticos. Só que quer dizer, o número de crimes violentos é pequeno. Aliás, o crime com mais incidência em Faro e no Algarve, infelizmente, passa-se dentro de casa, que é o crime da violência doméstica. Sim, e bastante alto até o número, não é? Mas obviamente que é preciso contrariar esta percepção e é preciso dar resposta, sobretudo aos pequenos, não só à criminalidade, mas também aos pequenos problemas das pessoas. Repare, se eu encontro a minha rua suja e não tenho como resolver o problema, começo-me a ficar aborrecido com como as coisas funcionam. Se há estacionamento abusivo continuamente nas nossas ruas, as pessoas começam a sentir-se mal. Se quando nós chamamos a atenção de alguém que está mal estacionado, as pessoas reagem de forma, e cada vez todos reagimos de forma cada vez mais violenta, ficamos mal e sentimos mal connosco próprios, sentimos mal com o que nos rodeia. E isto temos a certeza que nos últimos 20 anos este crescimento da agressividade entre as pessoas que partilhamos a mesma vida e o mesmo espaço é um sentimento que é muito complexo e que nos leva a esta percepção generalizada de parece que estamos numa sociedade cada vez mais violenta. Neste aspecto estamos. Da maneira como tratamos uns com os outros, somos cada vez mais violentos. Muito também fruto das redes sociais e de não haver mediação e das pessoas acharem que qualquer opinião é válida e não pensarem no outro quando estão a escrever algumas barbaridades que todos nós às vezes acabamos por escrever. Mas obviamente que é necessário para as pessoas terem a sensação de segurança que a polícia esteja nas ruas e outras forças de segurança e que também que atue e sobretudo nas pequenas coisas, nos pequenos diferentes, porque são esses que criam mais insegurança do que o crime mais grave, mas não tirando obviamente que esse crime mais grave tem que ser prevenido. Por exemplo, a questão da noite em Faro e de algum tráfico de droga que há em algumas zonas de Faro. Nós estamos convencidos que ele está profundamente relacionado, por exemplo, com o horário de estabelecimentos noturnos. Ok. Não nos parece... Há aqui um grande conflito, sobretudo na cidade, entre a zona noturna e a vida das pessoas e depende de algum clima de insegurança. Vamos lá ver. Os locais de diversão noturna foram concentrados numa zona habitacional. Isso, para as pessoas que ali vivem, está a trazer uma série de problemas. Há muitos anos, não é? Já. Há muitos anos, mas e depois o alargamento de horários. O primeiro problema é a concentração. O segundo problema são os horários. E o terceiro problema, cada vez até mais tarde, se por um lado havia, pela parte que explorava estes locais, a ideia era que se tivesse também mais tarde, havia menos pessoas a fazer barulho nas ruas, isso não é exatamente verdade. Mas depois o que nós temos é as pessoas a comportarem-se de maneira pouco cívica nas ruas às 6 ou 7 da manhã, quando as pessoas estão a sair para trabalhar. Nós não temos nada contra o divertimento noturno, claro. E todos nós gozamos dele. Mas agora, quando nós o temos concentrado numa zona da cidade, que ao mesmo tempo está habitada, que é a zona de passagem, isto está de facto problemas e depois propicia toda esta pequena criminalidade e alguma criminalidade organizada que tem a ver provavelmente com o tráfico de drogas e com outro tipo de atividades, porque está tudo concentrado na mesma zona da cidade e de facto nessa zona da cidade há alguns problemas que merecem e têm de ser atalhados por algum reforço de policiamento, por algum controle do funcionamento dos espaços noturnos e sobretudo a cidade tem de pensar onde é que deve colocar os estabelecimentos massivos de diversão noturna, não são um ou outro bar, que já não encontramos muitos bares espalhados pela cidade, encontramos todos concentrados no mesmo sítio, que é uma zona habitacional. Eu pessoalmente não gosto da ideia de concentrar toda a diversão noturna num único sítio, porque isso cria ali uma espécie de gueto e é uma coisa que está fora da cidade. Um barco, passando a publicidade, é como aqui o Bafo de Bacos, está no meio da cidade, é um sítio seguramente onde as pessoas se vêm aqui para consumir, para estar umas com as outras, mas não está no meio de uma mole de bares, portanto não há seguramente, não vou dizer que de vez em quando não haja um pequeno conflito com a vizinhança, pode ter alguém que sair de portar-se um bocadinho de uma maneira menos cívica, mas de certeza que é muito diferente do que se tivéssemos esta rua cheia de bares, porque isso torna esta zona invivível. E
porque problemas de alguma criminalidade também se tendem a concentrar nas zonas de diversão noturna. É o que é, a vida é assim. Mas voltando à questão do policiamento, é importante que a polícia seja visível nas ruas, que a polícia atue, ou as autoridades atuem, não só na punição do crime e das contravenções, mas até terem algum papel pedagógico, por exemplo, na questão do estacionamento. Nós não somos adeptos que se comece a multar no estacionamento abusivo a torto e a direito, mas tem que haver uma política clara de combater o estacionamento abusivo, quer na cidade, quer nas freguesias rurais. Isso pode ser feito. Seguramente que a polícia também fará isso numa primeira fase com alguma pedagogia, e depois, obviamente, se as pessoas não cumprem, tem que ser para viver, temos todos submetermos às mesmas regras. Isso passa por um reforço, provavelmente, dos efetivos da polícia municipal, que tem missões muito concretas a nível, sobretudo, da fiscalização, que é muito importante, das coisas da cidade, por uma organização ou por um reforço, logo possível, da polícia de segurança pública dentro da cidade. O nosso projeto era, nós entendemos que o Montenegro, a freguesia do Montenegro é já uma zona urbana, e seria importante que ela fosse também servida pela polícia de segurança pública. Peço desculpa, estava só aqui gostei dessa conversa. Deixa-me só dizer mais uma coisa. Sim. E é muito importante. A GNR tem um papel fundamental no Conselho, que é muitas vezes esquecido. Sim, os militares da GNR têm condições de trabalho bastante penosas, e estamos em crer que o número de militares para as funções que têm é muitíssimo pequeno. Portanto, era preciso reforçar o papel da GNR, porque eles têm um papel muitíssimo importante que vai muito além do policiamento. Fazem também a parte da proteção da natureza e fazem, sobretudo, o contacto com as pessoas idosas, com as pessoas mais isoladas. Esse papel é muitíssimo importante, que vai muito além do policiamento ou do combate ao crime, mas tem a ver com a cozerem o tecido social, e o aspecto, e a GNR é muito importante na ligação ao meio rural. Sim, e está ali mesmo centrado no centro da cidade, por assim dizer, não é? Eu ia lhe perguntar, porque estava a dizer que gostei muito dessa ideia, mas então quer dizer que o Bloco de Esquerda tem ideias em passar a noite ou os bares para outro sítio? É isso? A vossa ideia é essa? É fácil eu chegar aqui e dizer vamos fazer isto aqui. O que nós precisamos, nós temos a clara percepção, que estes horários não estão a funcionar. Okay. Porque as pessoas que vivem ali queixam-se. Portanto, este é um problema que tem de ser resolvido. Há fortes indícios que a concentração dos bares numa única zona também cria problemas. Obviamente, nós não podemos chegar amanhã e aquilo que em Faro é conhecido pela rua, que nós vamos chegar amanhã e chegamos à rua do crime e fechamos aqueles bares todos. Não é possível. As pessoas há ali vidas que dependem também daqueles bares, e é preciso ter isso em conta. O que precisamos de ver é que, a médio prazo, qual é que é a política da edilidade, que é quem licencia estes espaços, para a colocação dos bares, destes estabelecimentos de diversão noturna, e pensar como é que isto deve ser feito, e entretanto regular a atividade de maneira a minimizar os conflitos entre quem quer ir aos bares, os hoteleiros, e a população residente ali, e a população que circula naquela zona. Exatamente, ok. É uma coisa que tem que ser. Não pode ser. Há aqui problemas e precisamos de os resolver. Foram identificados. Seria fácil eu chegar aqui e temos uma solução imediata para isso. Não acontece. E quem o disser não está a faltar à verdade, porque não é possível. As cidades não se constroem assim. E quando eu falo cidades, quer dizer o espaço público. Claro. Não, eu pergunto isto porque há tempos já houve várias propostas e várias ideias de fazer o Passeio Ribeirinho. Essa parte noturna, por assim dizer, não é? Um pouco como em Portimão e Olhão também já estão a tentar fazer, que é passar a parte noturna mais para docas e para os sítios onde está a ria. Bem, vamos lá ver. Naquela zona, na zona marginal, na zona linda com a ria, entre a Via Férrea e a ria, obviamente há uma série de infraestruturas sobreaproveitadas que poderiam ser utilizadas para espaços de diversão noturna, e não só. Aqueles espaços poderiam servir durante a noite, e algumas tentativas de o fazer como espaço de diversão noturna, e durante o dia como sítios onde os músicos pudessem tocar, os artistas ou os jovens que se querem dedicar, e não jovens que querem experimentar este tipo de atividades, pudessem fazê-lo. Isso é de facto uma zona que não é preciso ser nenhuma luminária para perceber que tem de facto esse potencial. Não queremos que esse fosse o único destino daquela zona, fosse transformar-se apenas numa zona noturna, mas obviamente que aí teríamos, muitos destes problemas seriam de facto minimizados, pelo menos. Exatamente. Muito bem.
também, e mencionou agora bandas e essas partes da cultura, ou seja, vou à pergunta que nos mais interessa aqui ao nosso Algarve ao vivo, que é quais são os vossos planos e projetos para a cultura em Faro, visto que tem sido um concelho que até tem crescido culturalmente, não é? Tem havido cada vez mais oferta cultural, mas gostava de saber qual é a vossa ideia em relação a isto e se pensam que deveríamos ter mais oferta ainda cultural. Bem, há aqui vários níveis. O primeiro é ao nível da oferta de espaços culturais para espetáculos. Okay? Isso é pouco. Temos o privilégio de ter o Teatro das Figuras, que é uma infraestrutura não só de Faro, como também dos concelhos limítrofes, tal como nós vimos aqui ao Cine Teatro Loletano. Também muitas pessoas de Lolé vão ao Teatro das Figuras e é muito interessante que isso continue a acontecer. Se calhar precisávamos ter mais espaços destes que sejam multiusos, alguns mais espalhados, sobretudo aqui sobretudo nas zonas rurais. Essa questão é importante, que podem ser usados pelas coletividades para as atividades mais tradicionais, mas também não ser usados para outro tipo de eventos menos tradicionais, como eventos de música moderna. É uma expressão que já não se usa, mas quando eu era jovenzinha chamava-se música moderna. Essa questão é muito interessante. E é preciso também dinamizar, que a Câmara se preocupe em manter outros espaços culturais. Fazia falta, o Museu Municipal merece ser cuidado e até aumentado, o seu espólio, o tipo de peças que expõe. A Galeria Municipal também mereceria crescer, mas temos que ter em conta o seguinte: a Câmara Municipal não deve dirigir a atividade cultural em Faro. Portanto, temos esta parte que é a promoção dos espetáculos que estão montados, mas depois há uma parte muito mais importante, não é muito mais importante, mas é uma parte muito importante, que muitas vezes nos esquecemos, que é a criação artística ou a criação cultural. E aí a Câmara não deve escolher que tipo de criação artística deve haver no município de Faro. O que a Câmara deve ter é criar espaços onde, vamos falar com o mais fácil, que são os músicos, onde os músicos, e a Associação de Músicos tem um bocadinho esse papel, mas onde os músicos possam ensaiar, os miúdos, quem está a começar e quer fazer novos projetos, possa ter um espaço onde possa dar largas à sua criatividade, ou se quisermos experimentarem estas atividades, e os mais velhos também. Não? Temos muitas bandas de tributo. A malta, quando chega à minha idade, depois resolve, alguns voltam a tocar, outros que resolvem que se não foram músicos de rock enquanto eram jovens, agora se calhar vão experimentar. Isto é uma dimensão importante. Os músicos de músicas mais eruditas, como o jazz e até na música clássica, também têm que ter a oportunidade de ensaiarem e terem espaços onde possam. E estes espaços também podem servir para pequenas partilhas, como por exemplo aqui, que é o papel de muitos bares, que infelizmente em Faro só temos a Associação de Músicos e os artistas que tiveram esse papel e que agora está um bocadinho mercê que as obras que ainda não acabaram. Mais porque não tem sede, não é? Quando as obras não acabarem é um problema, mas que também tem um papel importante, mas podem ser criados outros espaços em que os grupos venham tocar apenas para vir tocar, como sempre foi assim que nascem as bandas, e todas as outras atividades artísticas têm que ser desenvolvidas deste modo. O que é que a Câmara deve fazer? Criar estes espaços para ao serviço, ou manter estes espaços para ao serviço da comunidade, apoiar as associações artísticas que unem os artistas de Faro. Esta questão é muito importante. E depois apoiar também a chamada cultura popular, que aqui o termo popular não deve ser visto como um termo falta uma palavra, como um termo depreciativo, mas sim, é outra forma de cultura que tem a ver com as nossas tradições e com as coisas que vão surgindo dentro dos nossos espaços. E nós gostamos mais de umas coisas, menos de outras, mas todas essas atividades são cultura e têm que ter lugar. A banda de Faro, a Sociedade Filarmónica, tudo isto são coisas muito importantes e que têm um grande papel na difusão da cultura e tem também na criação de cultura, porque o Algarve tem de ser também um polo criador de cultura, não apenas um polo onde há espetáculos, que as pessoas vêm de fora, mas temos que ajudar com os nossos artistas e que as pessoas que aqui nascem, que aqui trabalham, possam também desenvolver-se enquanto artistas. Desenvolver-se e poder expor o seu trabalho. Exatamente. Poderem crescer e depois, se chegar do momento, expor o seu trabalho. Isso é muitíssimo importante, mas não deve ser delegado a decidir se vais por aqui ou vais por ali, se vamos promover um tipo de música ou outra. Claro. Essa questão devem ser os próprios criadores a fazê-lo. Sim, ou seja, entregar um pouco já temos bastantes associações, foi um número também que aumentou bastante, curiosamente, o número de associações em Faro, ou seja, já temos bastantes associações que possam fazer esse trabalho. A Câmara seria mais um mediador, talvez, e um facilitador.
Obviamente que as associações também precisam de algum apoio monetário. Claro. E há sempre aqui uma questão complexa, que é quando as associações se tornam demasiado dependentes do poder que as financia. E como é que isto se combate? Por um lado, as associações têm que ter noção de qual é que é o seu papel. E por outro lado, quem financia tem de ter um programa claro, transparente de financiamento. Sim. Para que não haja tentação de o fazer e de, controlando de algum modo o orçamento das associações, haver aqui uma dependência que pode ser bastante prejudicial, quer para as associações, quer para a cidade, que chegamos a uma altura em que se promove mais umas do que outras, em que umas são mais amigos do poder instalado numa determinada altura, que depois vai rodando e a coisa não funciona. Portanto, aqui tem que haver escrutínio. Para haver escrutínio não há nada como haver um processo transparente, que toda a gente possa saber como é que são atribuídos os subsídios, porque de facto estes subsídios não são mais do que a sociedade retribuir de algum modo, a nível financeiro, o trabalho que as associações estão a fazer. Mas uma coisa muito importante é criar infraestruturas que permitam que as associações desenvolvam a sua atividade nestas infraestruturas, ou que as possam usar, como palcos, salas de ensaio, estúdios, onde as pessoas possam... Estúdios de pintura, ateliês, desculpa. Ateliês de pintura, onde as pessoas possam desenvolver a sua atividade e depois criar também... E estes espaços podem ser muitas vezes polivalentes para serem também espaços onde elas possam mostrar. Sim, sim. Está a fazer muita falta espaços desses em todo lado, não é só em Faro, mas está a fazer muita falta. Nós, por exemplo, que gostaríamos de estar em Faro e não fomos para Faro, viemos para Olé, porque o BAF foi o único sítio que nos deu uma sede, por assim dizer. Mas o que é que o Bloco de Esquerda... Acham que a Fábrica de Cerveja, por exemplo, é um sítio onde se pode abrir e ter várias associações lá? Qual é o vosso projeto para aí? A Fábrica da Cerveja e aliás, apesar do espaço não ter sido recuperado, sim. A prática já o demonstra, que a vocação da Fábrica de Cerveja é exatamente aquela. Exato. E vejamos, até sem gastar praticamente nenhum dinheiro, conseguiu-se transformar uma ruína num espaço que está ao serviço da cidade, sim. Projetos artísticos e de outros projetos, e que pode ser utilizada pelas associações, por qualquer farense. E eu, como farense, deixo-me só pontuar que até tem sido dos melhores espetáculos que tenho visto, tem sido lá nessa fábrica que está a cair podre, infelizmente. Portanto, e havia projetos interessantes, mas que nós podemos até rotular de megalómanos, como aquele Museu de Arte Moderna, que teria seguramente o seu lugar em Faro, mais do que em Faro no Algarve. Mas eu creio, ao Bloco de Esquerda crê, que desperdiçar o potencial que já se criou naquele espaço é um crime de lesa cultura e de lesa cidade, porque aquele espaço deve ser exatamente potenciado para continuar a desenvolver essas atividades e ainda para as alargar mais. E podem dizer, não há condições financeiras para transformar o espaço por completo. Mas não precisamos de ser perfeitos, não precisamos de fazer logo ali uma espécie de mini centro cultural de Belém, com alguns arranjos, com algumas obras que permitam que a estrutura se estabilize, cuidar dos telhados. E se não é possível recondicionar todo o espaço, basta que ele esteja ali disponível, que hajam instalações de eletricidade, de água e de esgotos que estejam funcionais, e estamos seguros que os próprios utilizadores têm criatividade suficiente para aproveitar o espaço, e aliás, a ter o espaço mais despojado, até pode em alguns casos ser uma enorme vantagem, porque o torna muito mais polivalente. Sim. E do ponto de vista até, digamos, de imagem, olharmos agora para a Fábrica da Cerveja, quando a vemos com cartazes, com os neons, todas aquelas coisas, torna um espaço que era uma ruína, tornou-se um espaço agradável à vista, e apesar de não terem sido feitas obras de recuperação profundas, e isso não é exatamente nenhum mal. Aquilo é um espaço que deve continuar a ser usufruído pela cidade, e é possível, paulatinamente, ir transformando num espaço cada vez melhor, sem gastar ali, ou sem investir necessariamente, passar por investir ali muito dinheiro para tornar aquilo um espaço mega hiper, que depois vai ter muito mais problemas de acesso, porque é uma coisa muito dirigida ou para uma atividade ou para outra, claro, que está muitíssimo bem construído, portanto o espaço é menos polivalente, portanto parece-nos, neste momento ele já cumpre muitas daquelas funções, pode ser melhorado paulatinamente. Sim, melhorado certamente tem que ser, nem que seja a nível da segurança. Exatamente. Essa questão é fundamental. O público seguro. Mas o resto de reestruturar a fábrica também, toda a sua opinião, acho que como está ótimo, não é? Para já. Não é do nosso conhecimento, mas aqui posso estar a dizer uma enorme asneira, mas na política nós também temos direito a dizer asneiras. Que haja problemas estruturais graves com a fábrica da cerveja. Se os houver, o espaço teria que ser imediatamente fechado. Não me parece que isso aconteça. Portanto, era preciso então fazer rapidamente
as obras estruturais que permitam consolidar aquele espaço, porque o espaço como está, eu convido todos, quem não foi a ver aquilo, é belíssimo e sobretudo vê-lo em atividade é uma coisa belíssima. E esquecemos rapidamente, e até tem um certo encanto, o facto das paredes estarem descascadas dá de facto tornar o espaço cultural ainda mais vivo. Muito bem. Já temos alguns festivais que são ícones aqui em Faro. Temos o Folclore, o Festival do Folclore, Internacional do Folclore, temos a Motoclube, Concertação do Motoclube, temos agora o F. Acha que ainda precisamos de mais alguma coisa destas ou já estamos bem servidos neste tipo de festivais e deixamos agora que os próprios a cultura, por assim dizer, nós temos cresça por si? 2 festivais que vêm sobretudo do meio associativo, o Festival de Folclore e que não é um festival, mas a concentração. A concentração de motos, sim. Essa tem que ser acarinhados e mantidos porque não é pelas pessoas que trazem de fora, mas também é sobretudo porque é uma coisa que é sentida por nós como nossa. Portanto, a cidade é cultural, não é? Apropriou-se essas coisas, são feitas na cidade e a cidade vive-as como suas. É muito importante, é preciso. O Motoclube faz um excelente trabalho a nível da segurança, aí não há nada a apontar. Podemos ter ou não dúvidas sobre se aquele é ou não o melhor espaço, mas isso seguramente que o Motoclube sempre esteve aberta às melhores soluções e é possível encontrar boas soluções. Há ali um pequeno conflito às vezes com os moradores, o Motoclube também é muito cuidadoso com todas essas coisas. Portanto, este tem que ser uma atividade a continuar a desenvolver e é muito importante para a cidade de Faro. Portanto, já é património da cidade de Faro. Nós gostamos de ver o desfile e o desfile é uma coisa importante para a cidade de Faro. O Folk Faro também é uma questão importante. O Festival F é um festival comercial, tem obviamente o seu lugar, tem um papel importante que é a dinamização dos criadores portugueses, que é uma marca distintiva do festival. Quando alguém a procurou foi quem encontrou. Eu penso que fazem falta à cidade mais manifestações deste tipo e se calhar menos comerciais, no sentido em que os artistas e os criadores de Faro, os que não são ainda do mainstream, possam também participar. Era importante criar mini-festivais ou festivais mais pequenos, por exemplo, da música que se produz aqui em Faro e no Algarve. Dança contemporânea, essas coisas assim, não é? Todas as atividades culturais de Faro e do Algarve que não são que não estão no foco todos os dias, também mostrarem-se e os músicos em tempos tinham, e que penso que continuam a ter alguns concertos de música alternativa, de rap, de heavy metal, e é importante manter estas coisas em arte e estendê-las para o resto da região, e muitas delas acontecem e é preciso que elas também sejam tomadas pelos poderes públicos como coisas da cidade, ou seja, que sejam divulgadas. Não necessariamente, obviamente não cabe mais para tudo que seja, seguramente não será a Câmara organizá-las, mas dar também alguma destaque a estas atividades que são também cultura e são coisas menos mainstream, mas que são muito importantes para o desenvolvimento cultural da cidade e que marcam também alguma modernidade da cidade de Faro. Claro, claro. Não, por exemplo, usando o exemplo do folclore, do Festival Folclore, né? Nós vemos ali a interação que eles têm com os outros países e depois acabam por ir também para os outros países. Se assim fizéssemos com todas as modalidades, por assim dizer, com a música, com a dança, também dávamos essa oportunidade a esses e temos boas escolas de dança já. Sim. Já temos uma escola de música agora também, sem ser o conservatório, na Associação de Músicos, não é? Acho que sim, era uma boa solução para ter esse tipo de espetáculos, para dar essa oportunidade a internacionalizar, né? Não é? Sair daqui também. Mas a nossa ideia é que a Câmara deve ter um papel ativo, mas estas coisas não têm que surgir da Câmara. Sim. Terão que tem surgir, que ser mais parceiro, não é? Tem que surgir do nosso meio artístico e cultural, que é o mais importante. Muito bem. Se o José fosse para Presidente hoje, qual é que seria a primeiríssima coisa que ia fazer quando entrasse na Câmara de Faro? Cumprimentar toda a gente? Obviamente, claro. Essa é sempre a questão que aparece em todas as entrevistas. Claro. Seria fácil dizer aqui: nós conhecemos tudo o que se passa dentro da Câmara de Faro, portanto temos exatamente uma ideia concreta sobre cada medida que vamos tomar. Boa. Mas não temos. Ah, não? Não temos, porque quem o disser, a não ser a atual maioria que está porque já estão lá, já estão lá, não está a dizer verdade. Mas isto também não é exatamente o problema. Nós temos uma ideia clara de como fazer as coisas. Obviamente que precisamos de, imaginando que o Bloco de Esquerda quer ganhar a Câmara, a primeira coisa que teríamos que fazer na sombra era reunir com todos os funcionários, com os técnicos e perceber o estado das coisas
E não íamos parar tudo e começar de novo, obviamente, porque há muitas coisas que estão em andamento e que seriam para continuar. O que nós, a primeira medida pública seria propor imediatamente em reunião do Executivo a questão do apoio, de redimensionar o apoio ao arrendamento. Ok. Porque de facto é uma medida emblemática que é preciso cuidar. É preciso cuidar que as pessoas possam viver onde querem viver, onde são precisas, que é no Conselho de Faro. Essa seria. E a segunda coisa que iríamos fazer, ou iríamos implementar, seria haver um processo de consulta mais alargado ou seja, que as decisões passassem a ser consultadas com quem vai ser alvo delas. Isto estamos a falar que não estamos a falar de processos de audição que existem por imperativo legal, estamos a falar, por exemplo, vamos remodelar uma determinada rua ou um determinado espaço e então falar com as pessoas que estão diretamente envolvidas. E não é fazer só uma reunião, e as pessoas também não temos de ter noção que para participarmos temos que estar informados, portanto dar informação às pessoas, as pessoas poderem pensar sobre ela, trazerem as suas inquietações, portanto tornar isto cada vez mais participado por todos. Obviamente que o órgão executivo é a Câmara Municipal ou a Junta de Freguesia, mas é importante, estas parcerias são muito importantes porque há coisas que quem está nos órgãos executivos ou não se apercebe ou não tem noção de qual é a verdadeira dimensão de alguns aspectos dos problemas. E por outro lado, isto teria a vantagem de as pessoas se sentirem cada vez mais envolvidas e no mundo ideal, quando as pessoas se sentem mais envolvidas, cuidam mais. Se nós sentimos o espaço como nosso, nós cuidamos mais dele. Isto não é a Câmara dizer agora vocês foram eleitos, têm que fazer tudo. Não pode ser. Alguns eleitores têm esta ideia. Não pode ser. Nós somos todos corresponsáveis porque a democracia e a gestão e a participação não se esgota em irmos lá pôr a cruzinha e está feito e agora temos aquelas pessoas. Eu percebo que as pessoas às vezes estão tão cansadas que nós elegemos e eles façam tudo. É por isso que nós lá o pusemos, é como as pessoas costumam dizer. Não. As pessoas escolhem os seus eleitos para os representarem e para tomarem decisões em nome deles. Gerir, não é? E para gerir. E nada melhor para gerir do que estar em contacto com quem vai ser alvo das decisões. E isto, sobretudo, é muito importante nas pequenas coisas, nas grandes também, mas essas têm com processos de consulta, mas nas pequenas coisas, no arranjo de uma rua. O que é que vamos fazer aqui? E isso, obviamente, está nas mãos das juntas de freguesia. Mas há muitas questões destas que são também resolvidas com a Câmara e é preciso criar esta maneira de funcionar. Deixe-me só dar-lhe aqui um exemplo, prometo ser rápido. Nós propomos a criação de zonas de 30 km/h dentro dos bairros e nas zonas mais urbanas das freguesias rurais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que dentro destas zonas não se pode circular a mais de 30 km/h. E as pessoas vão dizer, então como é que circula na cidade? Isto não é toda a cidade, são os bairros. Sim. As vias de ligação continuarão e até poderão ser redimensionadas para permitir uma ligação mais fluida, se tivermos também transportes públicos de qualidade, mas é outro assunto. Mas a partir daí, da criação das zonas de 30 km/h, os peões vão se sentir mais seguros. Depois é possível ir introduzindo pequenas alterações na arquitetura dos espaços, em que o espaço dos carros e o espaço dos peões se comece a confundir com algumas pequenas soluções de urbanismos, como pôr uma espécie de, não são barreiras, mas pôr uma espécie de uma elevação quando os carros estão a entrar numa zona de 30 km/h, para sentirem que ali tem que se comportar de maneira diferente. Quando aquelas ruas forem repavimentadas, se calhar já não precisam de ser repavimentadas do mesmo modo e pode haver um contínuo entre o espaço para a circulação dos automóveis, das bicicletas, das motas e a circulação dos peões. Há aqui um problema grave que precisamos de encontrar maneiras de resolver, que é o problema de estacionamento, criar zonas de estacionamento, porque não é razoável que os idosos, ou quem transporta crianças, ou quem quer simplesmente deslocar-se no passeio, não possa deslocar-se no passeio. Não é obviamente só culpa dos automobilistas, mas quem anda de carro tem que perceber, ou temos todos que perceber, que eu também ando de automóvel, que o espaço tem que ser partilhado. O automóvel não é o rei da cidade, nós somos obrigados a usar o automóvel e temos também algumas propostas para não sermos obrigados a usar o automóvel. Pronto, era aí que eu ia entrar. E só para acabar. E a participação, como é que estes espaços iriam ser geridos e como é que eles iam ser desenhados dentro dos nossos bairros ou das nossas aldeias, seria muito importante ser participado pelos cidadãos e estamos seguros que seria possível criar espaços muito agradáveis e se as pessoas puderem circular na rua, se sentirem a rua como sua, boa parte dos problemas de insegurança vão desaparecer. Era isso que eu ia perguntar agora, porque o que vemos em Faro hoje em dia é é uma cidade com, não sei como é que está o resto do Algarve, também acho que também está um bocado parecido, mas com muitos buracos, com poucos passeios, pouco espaço para cadeira de rodas, por exemplo,
Como é que vamos conseguir mudar umas cidades que são antigas, não é? Que têm a estrutura já pensada antigamente? Como é que vamos conseguir mudar estas cidades fazendo modernas? Bem, precisamos de resolver uma coisa que não é original, que é resolver o conflito entre o automóvel e o espaço. A solução fácil, mas que é parva, seria: vamos proibir a circulação automóvel na cidade. Isso não é possível. Isso fizeram no centro de Lisboa, não é? Tentaram fazer, Mas é uma cidade muito diferente. Em Faro isso não é possível. Se chegamos amanhã, pomos ali umas cancelas e ninguém entra. Não funciona assim. Não pode funcionar assim. E isto não é uma guerra contra os automobilistas. Aliás, o que nós precisamos é isso. Nós temos duas hipóteses. A cidade de Faro tem duas hipóteses. Ou começa a fazer já e ganhamos todos, ou isto vai mudar nos próximos 20, 30 anos, não há volta a dar, o mundo está a mudar muito rapidamente, o transporte está a mudar rapidamente, e nós vamos ter que viver com esta nova realidade. Não vale a pena estar como os cocheiros de Lisboa, que no princípio do século passado não queriam automóveis porque dava cabo do seu modo de vida, mas os automóveis vieram, instalaram-se e os elétricos passaram a ser elétricos porque antes eram puxados por mulas. Se nós virmos as fotografias de Faro nos anos 20 e 30, não vemos praticamente automóveis, porque era uma cidade diferente, e a parte histórica da cidade está construída exatamente para isso. E o centro histórico, a Vila Dentro, prova que é possível, mas é um espaço muito reduzido, que é possível viver sem automóveis. Isso é um dos sítios onde seria fácil retirar os automóveis e seria emblemático e seria interessante. Para isso, o Parque de São Francisco não poderia estar mês sim, mês não, a ser ocupado por outras coisas, porque é um espaço fundamental. Mas como é que nós vamos vamos dar passos para resolver este problema? Primeiro, criar, ao mesmo tempo, não podemos retirar os automóveis da cidade e diminuir o uso dos automóveis sem criar alternativas. Portanto, isto tem que ser feito tudo ao mesmo tempo. Uma medida que nós defendemos para o próximo mandato e que estamos seguros que quem ganhar a Câmara Municipal o vai implementar, porque é uma medida perfeitamente razoável, é a gratuitidade dos transportes públicos. Okay. Porque a nível de investimento não representa um gasto brutal para a Câmara, não é grátis, obviamente, mas a médio e a longo prazo que representa muita poupança, porque o que vamos ter? Vamos gastar bastante menos nas infraestruturas rodoviárias, porque se diminuir a carga... E essas coisas também. Sim. E o propósito não é dificultar a vida às pessoas, é exatamente o contrário. É tirar, ou melhor, é pôr dinheiro no bolso das pessoas. Porque todos nós somos obrigados a usar o automóvel, o nosso meio de transporte individual, para nos deslocarmos, quer queiramos, quer não, porque ou não há transportes com alguma comunidade, ou não tem regularidade, ou não há de todo, e as pessoas não têm escolha, têm que levar o seu automóvel. Isto implica a compra do automóvel, a manutenção do automóvel, o combustível. E vamos dizer, quando passamos para carros elétricos, isto não vai resolver o problema, porque os carros elétricos ocupam espaço, a energia continua a ser paga e os automóveis elétricos parecem ser bastante mais caros que os automóveis a combustão. Portanto, o que nós temos que fazer é melhorar a qualidade do transporte público, aumentar o número de carreiras, a sua regularidade, estudar com as pessoas qual deve ser a regularidade dos transportes públicos e até corrermos o risco deles de andarem vazios uma parte do tempo, porque se não criarmos o transporte público tem que ser criado primeiro. Sim. E depois as pessoas... A ideia é... criar esse hábito, não é? Se as pessoas virem que em vez de gastarem 200, 100 euros, 250 euros, 300 euros por mês a trazerem o seu automóvel para a cidade ou a deslocarem-se dentro da cidade, puderem fazê-lo por um transporte público que responda às suas necessidades, que é cómodo e que ainda por cima não lhes custa dinheiro diretamente, custa indiretamente porque os seus impostos vão ser usados obviamente para pagar esta infraestrutura, claro. Todos nós ficaremos melhor e a cidade ficará com um espaço muito mais vivível e estaremos a reduzir obviamente a intensidade de custo de energia na cidade e no concelho. Isso é importantíssimo porque a energia, como todos já vimos, não só tem grátis e tem consequências para o ambiente e para o clima, e temos que inverter esta tendência e é possível fazermos isto tudo ao mesmo tempo. Não vou dizer que será um processo 100% pacífico, mas será muitíssimo mais pacífico e há muitas cidades da Europa que já o estão a fazer e que já o fizeram. E eu lembro-me sempre eu vivi quando fiz doutoramento em Santiago de Compostela, em Espanha. Okay. E houve uma altura, uma pequena zona comercial foi transformada em zona
somente peões. É só para dar uma ideia de como é que as pessoas às vezes resistem a estas mudanças, e aquilo quando a Câmara anunciou que o ia fazer, os comerciantes tiveram revoltaram-se, disseram que ia ser uma chatice porque as pessoas não iam poder comprar, não tinham que levar as compras. Ao fim de 3 semanas, esta opinião tinha mudado completamente, porque o facto das pessoas poderem circular, porque nós quando vamos fazer compras gostamos de circular a pé, não vamos fazer podemos levar o automóvel, mas se não levarmos o automóvel estamos muito mais livres para circular a pé. A mesma coisa pode acontecer com a generalização dos transportes públicos. As pessoas, quando perceberem que podem ir de transporte público, não os vamos proibir de ir de automóvel, mas quando perceberem que o podem fazer de uma maneira cómoda, mais económica, sem terem que andar à procura de estacionamento, vão aderir seguramente, porque esta é a solução do futuro. Claro, claro. Não, eu tinha certeza também que, como disse, se houver sempre o minibus, por exemplo, se houvesse sempre um minibus a passar, certamente havia mais pessoas que já tinham criado esse hábito de usar e se transportar dentro da cidade através desse meio, não é? Em vez de estar a pegar no carro sempre e tentar arranjar estacionamento, que não há estacionamento. Sim, nós às vezes passamos mais tempo à procura do sítio para estacionar do que para chegar Exatamente. aos sítios. Aliás, eu confessar que eu vim 10 minutos mais cedo porque não sabia se aqui havia estacionamento, se eu tinha que ir deixar um dos estacionamentos da cidade. Tive sorte. Exatamente, mas aqui geralmente há esse problema assim aqui no Bafo. E lhe perguntar, em Faro, o estacionamento subterrâneo é muito difícil, devido termos a ria, temos ali aquelas condições todas. Mas será que os verticais não seria uma boa solução para Faro? A melhor solução é diminuirmos a intensidade automóvel. Obviamente. Entretanto, esse seria o objetivo. Temos que procurar esse tipo de espaços e criar. Vamos lá ver. Para os automóveis que existem, nós precisamos de resolver. Eu percebo a sua pergunta e tem sentido. Precisamos resolver o problema das pessoas que vivem em cada um dos sítios. Sim. Esse é um problema que tem que ser de facto resolvido. E é provável que o estacionamento vertical seja uma boa solução. A questão é: haverá possibilidades económicas das pessoas poderem pagar ou o seu lugar de estacionamento ou o valor de estacionamento. Exato, era daí que eu só queria mencionar isto, que era, eu pensei nisto obviamente dos verticais, porque as pessoas que trabalham no local têm que para cá o carro e deixar o carro lá o dia todo, não é? Para essas pessoas essa solução seria uma solução boa, já que não podemos ter o subterrâneo, daí eu estar a dizer que poderão usar o carro para isso, não é? Temos de facto de criar espaços para os moradores e temos de criar espaços para... Porque se Faro diz que é a capital do Algarve e é uma cidade de serviços, nós precisamos... As pessoas têm que recorrer à cidade para os serviços de Faro, então têm que ser bem tratadas, claro. não bem tratadas, têm que ter condições para acederem à cidade. Obviamente é preciso criar... Eu penso que nesse caso é relativamente mais fácil porque podemos criar zonas de estacionamento diretamente relacionadas para os serviços, para específicas, para o tribunal, para a segurança social, que é outro problema. A segurança social, onde foi criada, tem muito pouco estacionamento. E aquilo é um bocado caótico conseguir estacionar ali à porta. O teatro está mais ou menos resolvido, é um bom exemplo, mas outros sítios não. Esperemos que o novo hospital, se vier a ser construído, tenha-se resolvido, porque, por exemplo, o nosso hospital, o Hospital Central do Algarve, que está ali no meio de Faro de momento, é um problema terrorífico, porque nem os profissionais às vezes lá conseguem estacionar, quem lá vai trabalhar, mas as pessoas que vêm de fora, que vão visitar, é o Hospital Central do Algarve, não é o Hospital de Faro. Portanto, as pessoas que vêm de outros concelhos ou que vêm de mais longe têm que poder lá chegar e têm que poder estacionar, e isso é um problema bastante complexo e complicado. Muito bem, e seria uma das soluções. Seria uma das soluções de curto e médio prazo. Aliás, até seria uma solução de longo prazo, porque seguramente que mesmo quando houver transporte público permitirá resolver o problema dentro da própria cidade, mas o uso do automóvel não vai desaparecer em 10 anos, nem em 20 anos, poderá diminuir, mas as pessoas terão que ter sítios para guardar os seus automóveis e isso é uma solução razoável. Terá que ser estudado como é que ela vai ser paga, porque tem que haver algum apoio, poderá ter que haver algum apoio municipal, mas os próprios donos dos automóveis têm de ser também corresponsáveis pelo espaço que ocupam. É um problema complexo que precisa ser analisado, mas o estacionamento vertical, obviamente, nas zonas mais densas é muito importante. Depois, há outras. Eu vivo no Montenegro, e o Montenegro vive um drama que são os estacionamentos dos trabalhadores do aeroporto, que eu não culpo porque não tem espaço para estacionar de forma gratuita. As pessoas têm que ir trabalhar todos os dias. Depois temos o problema dos TVDEs, o problema de algumas empresas de aluguer de
automóveis e é um estacionamento selvagem e aquilo está a criar um mal-estar tremendo dentro do Montenegro, cria problemas de segurança E tu está ali viária, à volta, não é? cria problemas graves de segurança viária e cria um problema todos os dias a quem mora ali que chega de trabalhar, chega à sua casa e não tem sítio para deixar o seu automóvel. É um problema muito complicado e isto precisa ser regulado rapidamente sob pena de criarmos ali um conflito muito grave que pode a qualquer momento estalar. Não estou a dizer que vai haver situações de violência, pode haver alguma outra pontual, mas não é sustentável Montenegro estar a suportar aquela carga. Sim, tem que se arranjar uma solução ali para E aí provavelmente o aeroporto tem que se responsabilizar pelo estacionamento dos seus trabalhadores. E antes isso acontecia, agora eu não sei porque nem sei há quanto tempo, mas deixou de acontecer. Se os farenses derem um passeio pelaquela nova urbanização que está ali a ser construída em frente onde é a concentração montada, está completamente ocupada. E aí é preciso regular, porque muitas pessoas vão viajar, em vez de deixarem o carro no parque pago, obviamente é caro, mas vão-no deixar ali naquelas zonas e estão a colidir diretamente com os moradores. Nós não podemos ter tudo. As pessoas não podem chegar de automóvel ao aeroporto e depois o fardo se recair sobre quem mora ali à volta. Não pode ser, é impossível. Isso tem que ser tido em conta, tem que ser criados mais parques, os preços podem ou não ser ajustados, isso tem que ser estudado, mas não é possível. Aí a polícia tem que atuar. Claramente, aquele estacionamento abusivo tem que acabar. Exatamente. Muito bem, olha, estamos a chegar ao fim. Não sei se ficou aqui alguma ideia essencial que o Bloco de Esquerda queira passar aqui para a Câmara de Faro que eu esqueci de perguntar. Vamos ver, estas entrevistas ou estas conversas nunca são exaustivas. Não. Há sempre ideias que ficam. Há uma questão, a questão da habitação. Queria só referir um outro problema que precisamos de resolver, que é o conflito entre o alojamento local e a habitação. Temos que encontrar maneira de o resolver. O alojamento local, quando foi criado, e bem, foi criado para que as famílias que têm um quarto livre, 2 quartos livres, o pudessem ceder para completar os seus rendimentos e transformou-se num inferno. Nós temos pessoas que têm uma casa que recuperaram e que a puseram no alojamento local, porque é bastante mais rentável que o arrendamento. Sim. Nós até aqui conseguimos perceber, mas depois não conseguimos perceber quando temos espaços imensos que temos um segundo tipo de hotéis que são os alojamentos locais que estão a competir diretamente e obviamente que o rendimento que tem o alojamento local não é compatível com colocar aqueles espaços como os espaços de arrendamento ou de venda para a habitação. Isso não pode acontecer. Há muitas cidades desta Europa e do mundo em que o alojamento local está limitado a X dias por ano, em que as pessoas não podem não viver na casa durante menos do que X dias por ano e esta questão tem que ser feita. Nós temos que encontrar aqui um equilíbrio entre as legítimas aspirações das pessoas que querem usar o alojamento local, mas não podemos transformar a cidade numa espécie de parque de diversões, porque estamos a matar o que nos traz os visitantes. A cidade não pode sucumbir pelo turismo. O turismo tem que fazer parte da cidade, mas não podemos ficar... E aliás, porque isto é um modelo de desenvolvimento muito mau, porque no momento em que aconteça mais uma crise, a economia da cidade e do Algarve vai-se abaixo. E nós não podemos dar-nos esse luxo. Exatamente. E é a mesma coisa com o turismo em si, não é? De sermos só dependentes do turismo. Nós temos felizmente Faro não mais de 10 milhões de turistas no Algarve. Não é, eu creio que já ultrapassamos, temos que encontrar outro modelo. Claro. Faro mudou muito. Houve uma altura em que o turismo era perfeitamente residual e agora é uma indústria. Sim, cresceu muito, Faro. Que cresceu muito e que está a causar muitos problemas de vida na cidade, porque há uma competição brutal pelos espaços, há uma sobrecarga nas infraestruturas, isto tem que ser gerido. Sim, e acho que a cidade também não estava, lá está, como disse o José muito bem, uma cidade de serviços, não é? Não estava bem preparada para esta explosão de toda a E não sei se é um modelo que nós queremos, se é um turismo explosivo. Obviamente que as pessoas são todas muito bem-vindas ao Algarve, bem-vindas a Faro, mas isto tem que ser compatível com as pessoas que convivermos. Sim, claro. Tem que ser gerido, não é? De forma de ser gerido para que possamos continuar com a evolução de Faro. Muito obrigado. Obrigado. Só dizer que vamos ter próximos também para aqui, dizer ali para aquela câmara, dizer um adeusinho, que nós para a próxima, não é para a próxima semana, mas não é para a próxima semana, daqui umas horas vamos gravar outra e havemos de pôr online. Muito obrigado, foi uma conversa muito agradável. Adeus, muito obrigado. Obrigado. Adeus.